Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. E as nações Terceiro domingo da Páscoa. Hoje, de modo especial, queremos refletir sobre o texto do Evangelho. O Evangelho deste domingo acontece no mar e às margens de Tiberíades. Tiberíades é uma cidade fundada que recebe esse nome em homenagem a Tibério. O Evangelho vai se desenvolver no mar e um pouco à margem do mar. Com toda essa simbologia, transmitindo um ensinamento, uma mensagem para nós cristãos. Nós temos os discípulos, foram pescar, passaram a noite pescando, já amanheceu e não pegaram nada. Temos o mar em si, depois a aparição de um desconhecido que vai lhes mandar lançar a rede à direita. Vão pegar 153 grandes peixes, quase não dando conta de colher a rede. Ali está presente o discípulo amado, Pedro, que ao perceber que é o mestre, veste a roupa, se atira ao mar, depois sobe a barca, colhem as redes, e as margens vão se alimentar com Jesus. Dentre todos esses elementos que aparecem no Evangelho, faz necessário a gente parar em cada um deles para meditar, porque eles transmitem uma mensagem, um significado. É preciso lembrar que Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de homens. O Evangelho de hoje se dá depois da morte de Jesus, a cena de hoje, então com a aparição do ressuscitado. Quando Jesus morre, há um clima de decepção. Então os pescadores de homens agora voltam à condição de antes, a serem pescadores de peixes novamente. Significando que, se eles voltaram à condição de antes do segmento, são homens decepcionados, frustrados, que em vez de prosseguir a missão confiada por Jesus, eles retrocederam, voltaram o que eram antes. E aí, nesta pesca, eles passam a noite pescando. A noite também tem seu significado. A noite é a ausência do ressuscitado. A noite é a ausência do Espírito do ressuscitado. A treva, a escuridão. Porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E se eles estão à noite trabalhando, eles estão na escuridão, estão nas trevas. Portanto, aquele que é a luz do mundo não está presente. É noite.
A noite passa, já é o amanhecer, indicando que amanhecer é a aurora do novo que brota. A luz retorna, o ressuscitado aparece. Moços, tendes alguma coisa para comer? O amanhecer, o ressuscitado aparece novamente. E aí, como eles não pegaram nada, porque trabalharam à noite, na ausência de Jesus, então esses que até agora ainda não reconhecem, lhes diz: lance a rede à direita. Lançaram a rede à direita, e a rede se encheu de 153 grandes peixes, que quase não podiam colher a rede. 153 peixes também tem o seu significado. Os 153 tem seu significado. E lançamos mão do significado que nos trouxe São Jerônimo, que na ciência, nos estudos gregos, eles haviam identificado 153 espécies de peixe. Bem, 153 espécies de peixe, digamos que é a totalidade dos peixes. Esses peixes significam a multidão, as pessoas, significam as nações. O mar é a messe, é o campo de trabalho, é a missão. O mar de Tiberíades é o espaço de missionar. Os 153 peixes são todos os seres humanos que são enredados pela mensagem do Evangelho. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, aos 153 peixes existentes no mar de Tiberíades. O reino de Deus se estende a todos os 53 peixes. O reino de Deus se lança, é a rede que é lançada no mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mundo. O reino de Deus pretende se inserir, se lançar nessas águas do mundo para chegar a todos os 153 peixes, a todas as nações, povos, línguas. A quantidade, o peso era tanto desses 153 peixes que quase não podiam colher a rede. É um grande desafio se dirigir aos 153 peixes. A missão é árdua para ser colhida. Necessita da ajuda de todos, os homens e mulheres de boa vontade, para colher essa rede. O discípulo amado então diz: é o Senhor. Ele reconhece que a presença do ressuscitado frutifica a pesca, que a presença de Jesus é que dá sentido e fruto à ação dos pescadores. O discípulo amado reconhece a presença do ressuscitado. Então Pedro veste as roupas, porque estava nu, e se atira ao mar. Estar nu também tem seu significado. Não significa literalmente que Pedro estava despido de suas roupas. Lembre, na ceia, no lava-pés,
Jesus se despiu do seu manto de função, de majestade, de Senhor, de posição. Cingiu-se com uma toalha, com um avental, se colocando a serviço, lavando os pés um dos outros. Jesus colocou o avental, pega a bacia e lava os pés das pessoas, dos 153 peixes. Pedro, agora, ele estava nu, não tinha se revertido deste avental para se colocar a serviço, voltou à condição de antes. Então ele pega o avental e ele se veste, a veste do serviço, do missionário. Colocou o avental e se atirou ao mar. O normal não seria uma pessoa que está nua, ao perceber a presença de uma outra, ela se atirar ao mar e então se vestir para poder sair do mar? Ela se esconde, se veste para poder aparecer. O que nós percebemos no Evangelho? Pedro primeiro se veste para depois se atirar ao mar. Porque isso não significa literalmente que ele está sem roupa. Ele colocou o avental, se vestiu, se atira ao mar. O mar é o mundo, é o campo de missão, então ele se colocou o avental e agora ele está em condição de se atirar ao mar, de ir servir, de se colocar a serviço como mestre. Depois que ele está em condição de serviço com o avental, se atirou ao mar, mergulhou na multidão, agora ele vai colher a rede. Agora ele não vai ter aquele esforço enorme para colher a rede. Ele colheu as redes, subiu ao barco e colheu as redes. Aí então, eles vão agora cear com Jesus. Eles vão comer com o Senhor. Eles vão agora partilhar e usufruir do trabalho. Há peixe sob a brasa. Ao mesmo tempo, o ressuscitado participa da mesa do banquete com os pescadores. O ressuscitado é que possibilita a pesca frutuosa e também o ressuscitado se senta à mesa para se alimentar do fruto do trabalho desses homens. A partir daí, nós passamos para a segunda parte do Evangelho. Jesus vai perguntar a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Que pode ser uma referência à negação de Pedro por 3 vezes, agora cancelando o homem que nega, cancelando a negação e reafirmando a convicção na pessoa de Jesus. Agora, Pedro, eu anulo a negação, o homem covarde, o homem medroso, e te confirmo como verdadeiro pescador de homens. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos 153 peixes, lançando a rede ao mar. Pedro, eu te confirmo como aquele que veste a roupa, que veste o avental, que se lança ao mar e que colhe esses 153 peixes, a quem o reino de Deus se propõe a atingi-los. Meu caro irmão, minha cara irmã, a palavra de Deus é de grande profundidade e com riquíssimos significados. É uma pena que a grande maioria de nós, e falo especificamente aos católicos,
a quem eu faço parte, da minha casa, da minha gente, meus irmãos. Dos vizinhos cuidam eles. A grande maioria de nós tem dificuldade de compreender o texto bíblico, não é só porque o texto bíblico é difícil em si mesmo, mas por uma ausência de um desejo de conhecer a palavra, não para pensar a palavra, mas para entender o texto, iluminar minha existência e se transformar em seiva espiritual para o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Saímos da Semana Santa e nesse dia eu percebo quão grande é a ignorância no sentido de desconhecimento de muitos católicos. Em plena sexta-feira da Paixão, pessoas nos procuram para confessar. E nós fazemos memória nesse dia, a paixão, todo aquele sofrimento de Jesus, de julgamento, de crucifixação, ser crucificado e morto na cruz. Então, nesse dia, é uma prática da igreja de não ministrar sacramento, inclusive nem a missa, porque é uma prática da igreja de não ministrar sacramento, fazer memória ao sofrimento, fazer memória ao Cristo morto. E muitas pessoas nos procuram porque querem confessar. Primeiro, porque negligenciam o sacramento ao longo do ano, só sai da toca em época de Semana Santa, só se confessa uma vez por ano, conforme o mandamento, e não procuram entender a sua fé, compreender e estudar a sua fé. A ignorância, repito, ignorância no sentido de desconhecimento, se torna um obstáculo, um grande obstáculo para a vivência do Evangelho. Me dói perceber que muitos de nós somos adeptos de uma cultura, de uma tradição que não nos leva à experiência do ressuscitado e nem nos compromete com a transformação do mar de Tiberíades. Que o texto bíblico deste domingo inspire a você e inspire a mim a vestir o vental, nos atirar no mar da Galileia de Tiberíades, em direção aos 153 peixes, e como fruto de tudo isso, participar do banquete com Deus. É uma outra situação que eu tenho percebido no meu ministério sacerdotal. A grande maioria das pessoas querem participar do banquete com o Senhor. Querem comer do peixe assado. Querem comer do pão eucarístico. Mas não querem colocar o avental para se atirar no mar de Tiberíades. E percebemos isso como muitas pessoas nos procuram, principalmente antes da missa, minutos antes da celebração. Padre, o senhor pode me confessar? O senhor pode atender minha confissão? Preciso comungar.
Eu quero comer do peixe assado com Jesus. Eu quero comer do pão eucarístico. Eu quero confessar porque eu quero comungar. Mas eu não confesso porque eu quero colocar o avental e me lançar no mar de Tiberíades. E se fôssemos refletir a motivação pela qual muitos de nós se confessam, a nossa confissão seria inválida. Porque a motivação para a confissão é o arrependimento do coração. O arrependimento me dá condição para receber o sacramento e ser absolvido de minha culpa. Percebo que muitas motivações que levam as pessoas à confissão é porque querem comungar, outras vão pregar, outras vão para uma missão. E no fundo, a verdadeira motivação não é o arrependimento. Não é a convicção e o desejo de colocar o avental, mergulhar no mar de Tiberíades e levar o reino de Deus aos 153 peixes. Precisamos aprender muito acerca da nossa fé, de nossa religião, de nossa igreja, dos sacramentos. Mas eu creio que, apesar muitas das vezes de nossa ignorância, a misericórdia de Deus abunda em nossos corações e o Espírito Santo suscita em nós o desejo ardente de conhecer e fazer a experiência do amor de Deus. Desejo ardentemente a você, meu irmão, minha irmã, que esta reflexão, que este texto do Evangelho te motive a colocar o avental e te lançar no mar de Tiberíades. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeite